do Ceará, do Instituto Federal Fluminense, da UFOP também, né, das universidades. É um tema que eu acho que é o principal tema da EAD ultimamente, né? Então é sempre bom a gente contar com outros colegas de outras instituições para conversar, para dialogar com a gente sobre isso. E, claro, agradecer também a participação dos nossos colegas aqui do IFB. Eu vejo que tem coordenadores locais, tem o pessoal da PREM, Iva está aqui, Paulo, a Ana Luísa, Renata, enfim, tem muita gente aqui também do Instituto, o diretor do Campus Planaltina, o professor Newton Comete está aqui também, enfim. É sempre bom contar com vocês para esse momento de diálogo. Então, o tema que a gente escolheu para esse momento EAD foi o estudo sobre o novo marco regulatório da EAD para os cursos superiores. É um tema que, como eu disse, eu acho que é o tema da ordem do dia, né? O tema da vez para a EAD. A gente estava na expectativa por essa regulamentação, enfim, ela chegou, e chegou com alguns desafios para a gente. Então, a ideia é a gente dialogar, conversar a respeito, tirar dúvidas, apresentar as nossas impressões também, as experiências de outros institutos, aproveitar que os colegas estão aqui, né, de outras instituições, não só dos institutos, mas também representantes das universidades, o que é muito bom para a gente conversar sobre o assunto. Então, eu vou passar aqui a minha apresentação, primeiro explicando para vocês como que funciona o Momento EAD. Primeiro que ele está sendo gravado, a gente tem uma sala no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o NEAD, do Momento EAD, onde tem um registro de todas as ações, de todos os momentos que foram feitos desde o ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Então, a gente está na nossa 11ª edição. Dentro do NEAD, vocês vão encontrar a gravação, a gente divulga também os slides, a gente faz um infográfico com a síntese do que foi discutido e também materiais complementares à medida que a gente for dialogando aqui. Então, qual é a ideia? A gente tem um ponto de partida que é a contextualização. Então, a gente faz uma imersão no tema gerador. Esse tema ele é sugerido com base no momento EAD anterior. Excepcionalmente, este momento EAD, a gente escolheu o tema do novo marco regulatório porque coincidiu que a gente estava na etapa de planejamento do plano do momento EAD quando a legislação foi publicada, então a gente entendeu que era o momento oportuno de falar. Então, excepcionalmente, não foi um tema gerador, né, que surgiu do momento anterior, mas é um tema gerador por ser parte da nossa prática, quem faz educação à distância. A gente, a partir desse tema, a gente promove um diálogo, uma construção. Então, vocês vão ver que eu vou ficar nessa primeira parte, apresentar de modo geral as novidades relacionadas à legislação, e a gente parte logo para o momento do diálogo e da construção. A problematização dessa realidade, a relação com o tema proposto e as vivências sobre o tema. Então, é muito importante contar com a participação de vocês, seja pelo chat, seja abrindo áudio, vídeo, enfim. Aqui é o espaço mesmo aberto para um diálogo, diferente um pouco, talvez, de uma exposição, uma palestra, né? Vamos dizer assim. Depois, a gente tem a etapa dos encaminhamentos, que é uma síntese e também um encaminhamento do que foi dialogado. A exemplo dos outros momentos EAD, a gente tem diferentes tipos de encaminhamento. Alguns encaminhamentos são voltados às ações da própria Diretoria de Educação à Distância, como, por exemplo, publicação de algum material orientativo, alguma portaria normativa, nota técnica, proposição de novas formações, aprofundamento num tema no próximo momento EAD. A gente sempre trabalha com essa ideia do encaminhamento para que a nossa discussão ela não fique apenas ali a discussão pela discussão, mas que a gente saia daqui com algo a se fazer a partir do que foi discutido. E, por fim, a gente termina, né, o encerramento, a gente faz as despedidas e também confirma o próximo momento EAD, que agora ele está com a periodicidade, se eu não me engano, a cada 2 meses. Então, esse é o nosso ciclo hoje, né, do momento EAD, para quem está participando pela primeira vez. E para quem já participou, a gente relembra aqui a nossa metodologia. Bom, então, começando já sobre o tema, né, quais são os documentos que embasam aqui o nosso diálogo?
Em maio, né, um pouco mais de um mês, dia 19 de maio, a gente teve a publicação do decreto 12.456 de 2025, que foi o decreto que regula, né, a oferta de EAD nos cursos superiores, nos cursos de graduação. Junto dele também a gente teve a publicação de duas portarias do MEC, a 378 e a 381, sendo que uma fala sobre as regras de transição e a outra sobre as ofertas, né, os tipos de oferta na graduação. E também tivemos a publicação dos referenciais de qualidade da EAD na educação superior. Ou seja, tivemos aí um conjunto de documentos publicados, né, pelo MEC, que mudam consideravelmente a oferta de EAD nos cursos superiores e há a expectativa de normativas complementares, porque aqui, principalmente considerando a nossa realidade de educação profissional, técnica e tecnológica, a gente ficou também na expectativa de uma normativa para a educação profissional. Então, há uma perspectiva também de normativa para a educação profissional, dentre outras complementares, para poder nos ajudar na execução do que a gente precisa fazer a partir de então, né? Que são mudanças significativas e consideráveis. Então, a gente vai se ater mais ao decreto 12.456, mas, claro, vamos falar também em alguma medida das portarias e também dos referenciais de qualidade, porque eles impactam, inclusive, os processos de avaliação dos cursos superiores. Seguindo, deixa eu voltar aqui. Como que o IFB está trabalhando esse marco regulatório? Então, a gente está numa etapa de compreender para aplicar. Então, compartilho aqui com vocês o caminho que a Diretoria de Educação à Distância está percorrendo para fazer a implementação do que está colocado na legislação, até porque a gente tem o tempo da regra de transição também, e claro que a gente precisa entender essa nova normativa com base na nossa realidade e o diálogo com as normativas já vigentes. Então, o que a gente fez? Houve a publicação do marco regulatório, a gente começa esse processo de compreensão. Nós estamos aqui nessa etapa de análise preliminar pela EAD, a gente fazendo estudos internos, avaliação inicial dos impactos, reuniões com a equipe para poder ler mesmo, fazer o estudo dessas normativas que foram publicadas. Agora, a gente está, na verdade, esses dois momentos, eles caminham juntos, né? O diálogo com a comunidade interna e, de certo modo, externa também, por meio do Momento EAD. Então, a gente está nessa etapa de conversar com vocês sobre essa normativa, seja para quem não conhece ainda, quanto para quem já teve acesso, já tem também as suas impressões e já está aplicando. A gente também vai fazer um diálogo com a nossa Pró-Reitoria de Ensino, então isso aqui também caminha tudo junto, principalmente no que diz respeito às mudanças nos PPCs, porque aqui na Pró-Reitoria de Ensino a gente recebe os PPCs de todos os cursos superiores, né? Sejam os presenciais, EAD, e como que a carga horária à distância vai se performar a partir dessa nova legislação. E com base nisso, a gente já começa a observar que algumas questões não estão efetivamente claras para a gente, o que vai nos levar a fazer algumas consultas formais, tanto ao MEC quanto ao CNE, buscar esclarecimentos sobre as aplicações. Então, a gente precisa compartilhar com vocês, ouvir a Pró-Reitoria de Ensino, sintetizar essas impressões, essas dúvidas, né, formalizá-las para fazer essas consultas. Depois disso, a gente vai começar a produção dos documentos orientativos, né, criando recursos para as partes interessadas, principalmente para os cursos de graduação, aqueles que estão em fase de reformulação do PPC, de revisão do PPC, aqueles que revisaram recentemente e que, por alguma mudança da lei, vão precisar revisar mais uma vez, vai depender de cada caso, de cada curso. E, claro, com o fim de garantir uma qualidade, né? Atender os padrões mínimos de qualidade, ter esse olhar para os referenciais, para o que vai ser cobrado nas avaliações externas, enfim. Então, esse é o nosso percurso interno, né, do IFB de compreensão da legislação, porque a gente entendeu que
Diferente de outras legislações, né, que a gente está sempre tendo acesso a portarias e normativas que a aplicação é praticamente imediata, essa a gente entendeu que era preciso um estudo, né, analisar as possibilidades de aplicação para a gente poder dar as orientações de forma mais segura e também com mais clareza para a comunidade interna. E aí, chegando na legislação, né, no decreto propriamente, a gente já começa com alguns conceitos, né? Principalmente os conceitos que foram apresentados no decreto relacionados aos tipos de atividade. Essa é uma novidade que a legislação apresenta, porque antes a gente tinha a divisão entre presencial, síncrono e assíncrono. E acompanhando a divulgação dessa normativa pelo MEC, né, pelas séries, pela CESU, a gente observou uma preocupação muito grande do MEC de definir bem esses conceitos para evitar aplicações indevidas, né, com base no que eles observaram, porque, segundo o MEC, foi realizado, né, todo um estudo anterior à publicação do decreto, com um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho visitou instituições, conheceu diferentes realidades onde a EAD era aplicada, e aí chegou a algumas necessidades. A primeira delas é a redefinição dos conceitos. Então, atividade presencial é uma atividade formativa em lugar e tempos coincidentes, né, o que a gente já conhecia. A atividade síncrona, o estudante e o docente ou outro responsável pela atividade formativa, eles devem estar em lugares diversos, porém em tempo coincidente. A atividade assíncrona, o estudante e o docente ou outro responsável pela atividade formativa estão em lugares e tempos diversos. E aí a novidade está aqui, no síncrona mediada. A atividade síncrona mediada, ela vai ser realizada na ação. Cássio, quer falar comigo? Não, foi professor Fabrício que abriu o microfone. Ah, sim. Pois não, professor? Acho que foi o áudio abriu sem querer, talvez. Mas se quiserem interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Bom, vou seguir aqui então. A atividade síncrona mediada é a diferença, né, que não havia nas outras legislações, onde há uma previsão de participação de no máximo 70 estudantes por docente ou mediador pedagógico, a gente vai falar um pouco mais adiante, e controle de frequência. Ou seja, a atividade síncrona mediada é uma atividade síncrona, ou seja, o estudante e o professor ou responsável estão em lugares diversos e tempo coincidente. No entanto, há um limite de pessoas para essa atividade, né, no máximo 70 pessoas, com aferição da frequência. Seguindo, a gente tem também uma mudança nos formatos de oferta dos cursos de graduação. Antes a gente tinha 2 formatos, presencial e à distância. Agora é criado o semipresencial. A gente também pode problematizar quais são os também a criação desse novo formato, principalmente aqui no contexto da rede federal, pensando, por exemplo, em orçamento, matriz COFI. E como que também esse semipresencial ele vai se performar, né, em relação à oferta, à garantia de qualidade. Mas então temos 3 agora, né? Presencial, semipresencial e à distância. E aí, com base nesses formatos de oferta, também foram estabelecidos percentuais mínimos para EAD ou para presencial. No caso das atividades do curso presencial, ele tem que ter no mínimo 70% da carga horária total presencial. A inclusão de EAD é permitida, mas vedado exceder 30% da carga horária total do curso. No caso dos cursos semipresenciais, o mínimo é de 30% de atividades presenciais e o mínimo de 20% de atividades presenciais ou síncronas mediadas. À distância, mínimo 10% da carga horária total em atividades presenciais e 10% em atividades presenciais ou síncronas mediadas. Então, observem que a legislação estabeleceu percentuais mínimos, principalmente voltados
as atividades síncronas mediadas, né, como forma também de garantir essa qualidade nas atividades que são realizadas mesmo à distância, né? Então, há na legislação essa regulamentação, e também em relação aos cursos tecnólogos, a depender do tecnólogo, esse percentual também ele se altera. E aí, o que a gente observa, por exemplo, aqui no caso do presencial, que antes era 40%. Então, quando eu falei inicialmente que aqui no caso do IFB é preciso olhar para os PPCs, né, que foram recentemente aprovados com previsão de 40% à distância, se houver, né, algum PPC que esteja nessa situação, vai ser preciso revisar, porque 40% não é mais autorizado, o máximo agora é 30%. Pelo que no âmbito da PREM, né, a gente estava observando, me parece que não tem casos de 40%. Os cursos que estavam, né, com a intenção de colocar 40% à distância são cursos que estão na fase de revisão do PPC, ou seja, a comissão ainda está trabalhando. Então, para esses casos, a gente também vai conversar com a comissão para redimensionar essa carga horária EAD. Exclusividades e vedações. No caso das exclusividades, né, dos cursos presenciais, que é admitido apenas a presencialidade, os cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia, sendo que para a medicina é vedada a introdução de carga horária à distância, né? Então, esses cursos, Direito, Enfermagem, Odonto e Psicologia, eles são presenciais e podem ter carga horária à distância desde que não ultrapasse 30%. No caso da medicina, não pode ter nem os 30%, né? Ele é vedado, a oferta é integralmente presencial. Também foi vedada a oferta à distância nos cursos da área de saúde, né, como é o caso da medicina, das licenciaturas ou outros que venham a ser definidos em ato do ministro de Estado da Educação, né, em ato do MEC. E aí essa é uma outra novidade. As licenciaturas, elas não deverão ser ofertadas à distância. E aí a gente vem, quando eu falo a gente, a equipe da DAD, vem acompanhando lives e apresentações do MEC, da Unirede, que o MEC também participou, né? Teve representante das séries, sobre como que vai ficar o caso, por exemplo, da UAB, que a UAB hoje é uma oferta de licenciatura à distância. E aí já tem a previsão, né, na portaria 378, que é a portaria das regras de transição, onde vai mudar a nomenclatura, ou melhor, a oferta, né? Então, o curso de licenciatura da UAB à distância passará a ser semipresencial, então essa mudança vai ser feita, e também vai entrar na regra de transição para outras especificidades. Mas então a gente passa a não ter cursos de licenciatura à distância, a gente vai ter presencial ou semipresencial. Essa normativa ela foi apresentada há 2 semanas atrás no CONIF, né, na reunião com os reitores. A equipe do MEC foi apresentar, e uma das questões colocadas foi exatamente em relação a como que essas licenciaturas semipresenciais elas vão performar dentro da matriz CONIF. E aí, naquele primeiro momento, inclusive, foi uma das perguntas que a nossa reitora aqui do IFB, a professora Verusca Machado, fez para a CETEC, porque, apesar de ser uma normativa que ela está ali no âmbito da CESU, das séries, impacta a CETEC também, né, devido à oferta de licenciatura pela rede federal. Até agora, né, até o momento, não há uma orientação clara de como que vai ficar, né, de como que os cursos de licenciatura da UAB, uma vez semipresenciais, né, eles vão performar na matriz CONIF. Mas já estão trabalhando em soluções para isso, em como que vai se dar esse cálculo, porque hoje a gente tem um tratamento, né, dentro da matriz orçamentária, na verdade, né, que nem se chama mais matriz CONIF, mas da matriz orçamentária, a gente tem a modalidade presencial ou à distância. Então, os cursos eles se enquadram nessas duas categorias. O semipresencial é uma novidade. Então, como que a matriz orçamentária vai se comportar em relação a isso?
Por enquanto não temos respostas, mas é importante a gente compartilhar esse momento aqui, até para que vocês também, colegas de outros institutos, possam, né, provocar aí os seus gestores e que a gente possa reforçar esse pedido de esclarecimento em relação a como que vão se dar essas ofertas a nível de orçamento, né, para a rede federal. Bom, a composição do corpo docente também foi outra novidade trazida no decreto. E aqui observem que a gente está fazendo os destaques das novidades, tá? Mas quando a gente abrir o espaço para o diálogo, se não foi contemplado aqui algum ponto, porventura eu não tenha falado, podem falar, a gente vai dialogando juntos. Uma outra novidade, como eu disse, foi o corpo docente. O corpo docente passa a ter uma indicação de quem vai compor esse corpo docente. Coordenador de curso, professor conteudista e professor regente. Sendo que o corpo docente ele será necessariamente composto por professores regentes e, no mínimo, um coordenador de curso para cada curso ofertado. As atribuições do professor conteudista poderão ser assumidas pelo professor regente. E o corpo docente pode ser auxiliado por mediadores pedagógicos. O corpo docente poderá ser auxiliado por tutores com atribuições administrativas distintas das funções de mediação pedagógica. Então, aqui também é um ponto de destaque e reflexão, porque a gente tira a função pedagógica da tutoria, a tutoria passa agora a ter uma função administrativa e é criada uma nova função, que é a do mediador pedagógico. Na nossa leitura aqui no âmbito da DAD, e também conversando com outros colegas da rede, do GT de EAD, do CONIF, a gente viu como um ponto frágil de reflexão a não compreensão do mediador pedagógico dentro do corpo docente. Né? Então, se vocês pegarem o regulamento, né, o decreto, no artigo, deixa eu procurar aqui direitinho para vocês, eu acho que é no artigo... Só um instante. Do corpo docente. No artigo 17, no artigo 18, a gente vê que o corpo docente ele tem uma composição e nessa composição não se inclui o mediador pedagógico. E partindo de uma ideia mais ampla do que seria a mediação pedagógica, é uma atividade inerente do docente, né? Então, é um ponto também mais frágil, mas que também foi respaldado pelas pesquisas do GT, que elaborou a proposta do decreto, de que em muitas situações o tutor ele não estava atuando numa via pedagógica, era mais um suporte administrativo, razão pela qual houve essa decisão, né, em definir qual é a atuação do tutor e qual seria a atuação desse novo ator, né, do mediador pedagógico. Outro ponto também que a gente pode discutir daqui a pouco. E a avaliação da aprendizagem. Obrigatoriedade de avaliações presenciais em todas as unidades curriculares. As avaliações elas devem ocorrer periodicamente na sede da instituição, fora da sede ou nos polos EAD. O peso majoritário deve ser das atividades, das avaliações presenciais, né, de cada componente curricular. E também a exigência de habilidades discursivas, incluir elementos que incentivem o desenvolvimento de habilidades discursivas de análise e síntese, representando 1/3 do peso da avaliação presencial, exceto para avaliações realizadas por meio de atividades práticas, ou seja, as atividades discursivas elas podem ser substituídas por atividades práticas. Mas também houve essa preocupação pela avaliação, principalmente em ocorrer de forma majoritária presencialmente. Outros pontos relacionados à avaliação. A não compatibilidade de avaliações apenas automáticas, considerando que são cursos superiores que exigem habilidades mais complexas, né, exige do corpo docente também instrumentos que garantam essa integridade acadêmica. Então, não é compatível, portanto, com a utilização apenas de avaliações automáticas baseadas em bancos de questões objetivas, concebidas para atender a um grande volume de estudantes. Há também a previsão de uma responsabilidade da instituição na identificação dos estudantes, para garantir que o estudante
é ele mesmo que está fazendo a avaliação, né? Seja ela presencial ou à distância. Nesse caso, mais para a distância, né? Então, foi colocada a responsabilidade para as instituições de prover instrumentos tecnológicos, enfim, de verificação da identidade do estudante que está fazendo a avaliação à distância. E também a importância de avaliações diversificadas, ou seja, os processos avaliativos, eles devem ser contextualizados e diversificados, utilizando diversos instrumentos avaliativos para oferecer uma visão integral dos estudantes, né? Então, essa ideia das metodologias ativas, ambientes de interação síncrona, ambientes simulados, isso também foi, inclusive, mais abordado nos referenciais de qualidade, né? Mas também tem uma parte do decreto que faz menção às avaliações. Sobre os polos, né, infraestrutura dos polos, foi colocada uma necessidade de infraestrutura mínima da sede e também dos próprios polos, né, contendo recepção, secretaria acadêmica, sala de professores, coordenadores, espaço para CPA, laboratórios compatíveis com as atividades práticas, sala de estudo, acervo bibliográfico, equipamentos, internet estável, e o polo, né, tendo esse papel de unidade descentralizada para as atividades formativas e conexão com práticas profissionais, inclusive podendo ser um espaço para as atividades de extensão, né, lembrando desse processo de curricularização da extensão. É vedado o compartilhamento de sede com outras, de sede do polo, né, com outras IES. Ou seja, o polo ele só pode ser compartilhado com uma instituição de educação superior, salvo os casos da UAB. A UAB tem o decreto, dentro do decreto tem um artigo específico dizendo que a UAB pode, né, compartilhar os polos. Porque assim que o decreto saiu, né, na primeira leitura, a preocupação foi em relação à UAB, porque hoje a UAB, os seus polos são compartilhados com outras instituições de ensino. Aqui, por exemplo, em Brasília, a gente tem oferta no polo Formosa, né, que fica no entorno, aqui em Goiás. E é um polo compartilhado com outras instituições, com a UNB, com o IFG, com a UEG, pode continuar assim por se tratar da UAB. No caso de outras iniciativas, não houve, né, essa previsão de compartilhamento dentro do decreto. O polo deve ter um responsável capacitado para apoiar os estudantes nas funcionalidades educacionais e rotinas acadêmicas e na articulação de parcerias para campos de prática, que hoje, pensando na realidade da UAB, é a função do coordenador de polo, por exemplo. Então, houve essa preocupação em relação também aos polos, derivado dos estudos que foram feitos, de que algumas instituições faziam a manutenção de polos que não existiam, né? Polos fantasmas, em endereços pouquíssimo provável de ter uma oferta EAD. Então, isso também é uma forma de garantir aí um mínimo de qualidade. Bom, aqui a gente fez esses destaques, né, relacionados à legislação. Como eu disse para vocês, o Momento EAD ele é mais um espaço de diálogo, da gente trocar ideias e fazer um estudo coletivo, de fato, nessa etapa que a gente está, e problematizar algumas questões. Então, aqui a gente traz duas questões para problematizar, mas vocês podem apresentar outras, que as duas primeiras aqui. Quais serão os desdobramentos do novo marco regulatório em relação às outras normativas já existentes, em especial a resolução do CNE 4 de 2024, que são as diretrizes das licenciaturas, porque lá é dito que os cursos podem acontecer à distância, né? Tem um percentual, 50% e tal. Só que agora a gente precisa de uma mudança, né? E há um horizonte, né? Pelo que a gente também acompanhou de outras lives, de declarações do MEC, de que o CNE já está ciente da necessidade de fazer algumas alterações na Resolução 4 de 2024. Mas quais serão também as outras normativas que precisam, né, de alteração ou que serão impactadas por esse marco regulatório? E, de forma geral, também para a gente problematizar quais foram os avanços e quais foram os pontos críticos, né, apresentados aí também nesse novo marco regulatório. Bom, por enquanto eu vou interromper aqui a minha apresentação, vou voltar aqui para a tela. A gente abre espaço para vocês dialogarem,
Vou também dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, mas quem quiser levantar a mão, por favor, fiquem à vontade. Esse foi o extrato que a gente fez, as principais ideias extraídas do decreto, mas fiquem à vontade também para ponderar outras questões. Já temos uma mão levantada aqui do Comete. Diga, Comete, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Jennifer, obrigado aí pela explanação, sempre essa inteligência maravilhosa que você tem, essa clareza. Se você desse aula para mim, eu ia ficar muito, muito, muito melhor, eu ia sempre aprender mais. Elas vão ter uma mistura de... Alguém entrando aí. Hein, Jennifer, eu tive pensando quando saiu esses decretos, depois as resoluções parece que não mudou muita coisa, né? Eu acho que foi mais do mesmo dos decretos. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, porque nós tivemos aqui a avaliação de curso superior, uma semana, e um dos avaliadores, os dois, mas um eu sei que pegou pesado nisso aí, ele nos caneteou, deu uma canetada feia na gente na parte de EAD, porque a gente não tinha os tutores, né? Aquele modelo engessadinho dos tutores e tal, que o professor não podia ser o próprio tutor, não podia ser o próprio mediador pedagógico, não podia ser... Quer dizer, eu dou minha aula lá, eu faço tudo, faço conteúdo, dou aula, tiro as dúvidas dos alunos, tem horário para isso. Aí eu ainda tenho que ter um tutor como se tivesse um polo, né? Eu estou falando do curso técnico em agropecuária, por exemplo, que eu dou aula em AD. E estou falando que nós fomos caneteados na avaliação do curso de agronomia, porque tinha uns 40%. Né? Então, eu acho que isso foi... a sensação que eu tenho é que é um grande avanço. E só que o grande demérito desse decreto é que ele foi publicado uma semana depois da nossa avaliação. Se ele tivesse vindo antes, uma semana antes, eu tinha mostrado esse decreto para eles, porque eles estavam engessados. Eles leram a resolução da EAD, o que a gente tinha de legislação anterior, e, infelizmente, isso é uma sensação que eu tenho, e isso é pessoal, tá? Eu vejo que as pessoas têm um preconceito contra a EAD muito grande e um desconhecimento maior ainda. Por desconhecimento, as pessoas engessam. Então, ao invés de ter a EAD como uma grande ferramenta de avanço dentro do curso, que é presencial, que é o caso da nossa agronomia que foi avaliada aqui, queria engessar. Né? E eu compreendo também que nós temos colegas que, infelizmente, não fazem o dever de casa. Não usam as ferramentas que nós temos no Moodle, né? Fazem ainda aquelas avaliações de PDF para o aluno preencher aquele troço e mandar um PDF para corrigir, com um monte de ferramentas de avaliação que nós temos no Moodle. Né? Por exemplo, nós estamos numa live agora que você está gravando aqui, a 33 minutos e 17, o que a gente não está conseguindo com outras ferramentas aí. Não? Além desse avanço, da gente poder agora contar com esse modelo de esforço próprio para ofertar os cursos nossos, eu também acho que a gente tem um pouco de avanço de reduzir um pouco de 40 para o curso presencial, 40 para 30, porque tem gente que tem... Eu acho que tem... Assim, nós temos tido um pouco de excessos, de afrouxamento, de ultraje dos limites, infelizmente. Eu não sei se você vai concordar ou vai perceber, eu quero que você comente sobre essas coisas, porque eu, por exemplo, dou fisiologia vegetal presencial na agronomia e eu uso EAD. Só que a EAD agora, eu tenho reduzido cada vez mais, eu estou na faixa de 15% a 20% de EAD,
Por quê? Porque eu estou usando como uma ferramenta de apoio pedagógico para os alunos fazerem os exercícios, exercitarem aquilo que eu estou dando na aula presencial, na aula prática, ir lá para o Moodle e fazer atividades. Porque antes eu era professor convencional também, né? Eu dava matéria na graduação. Dava matéria, chegava no dia da prova, dava a prova. Depois matéria, depois no dia da prova, a prova. E nesse ínterim não tinha eu não tinha, né, a ferramenta de estudo dirigido, que são essas avaliações que a gente pode pôr, né, dentro do Moodle, são os questionários que a gente pode criar, fazer o aluno revisitar aquilo que a gente quer que ele revisite, para ter consolidação, né, daquele conhecimento que a gente está lá dentro da sala de aula. Você pergunta ao aluno e tal, nem todos estão tão ligados e focados, né? Tem muitos que estão lá no TikTok, estão no, sei lá o que, Instagram. Eu já ia brincar, falar Orkut, mas vocês não vão saber o que é, não vão saber o que é ICQ, né? Então, vou mudar, vou falar das coisas mais modernas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses dois pontos, que eu acho assim que, de uma certa forma, eu acho que eles ajudaram a gente. E aí, pontos negativos, eu não vi você falar muito aí, se houve travas, alguma coisa. Sei que vem melhorando as resoluções do CNE, inclusive, tiraram algumas travas antigas que tinha, ou interpretações, mal interpretações que poderiam advir do texto, que não era muito claro. Como, por exemplo, teve uma época que todo mundo achava que tinha que dar a EAD, a parte de EAD tinha que ser ou a disciplina completa ou nada. E não era isso, né? Nós fizemos uma consulta ao CNE para isso aí, e o CNE falava que não, né? Que era um modelo de flexibilização a EAD. Então, basicamente, esses dois pontos. Obrigado, gente. Para a equipe toda, que eu me sinto muito bem acolhido e tenho ouvido falar muito bem dos colegas quando procuram vocês, o acolhimento que recebem, tá? Um beijo. Obrigada, Comete. A gente, em nome da DAD, a gente agradece. É muito bom quando a gente conta com o gestor da unidade, né? O diretor-geral está aqui prestigiando. É muito importante até para também fazer força aí ao nosso discurso da EAD. E aí, é isso, né, Comete? A gente teve a infelicidade da avaliação ser muito próxima do novo decreto. E aí, o que acontece? Já está sendo reformulada a avaliação dos cursos superiores, porque foi lançado um novo marco, um novo referencial de qualidade. Então, com base no novo referencial de qualidade, os instrumentos de avaliação do INEP serão reformulados. Inclusive, no dia do lançamento do decreto, o diretor Ulisses, agora eu esqueci o sobrenome dele, que é do INEP, ele estava lá e ele apresentou um esboço, né, da ideia de como vai ser a avaliação. Então, eles estão trabalhando nisso. Tanto é que os processos de avaliação de alguns casos, né, que estavam cadastrados em andamento serão considerados extintos, porque eles vão reformular. Isso no caso dos cursos à distância, né? Dos cursos que já estavam com agendamento, por exemplo, semana passada não, 2 semanas atrás, a gente teve o tecnólogo em secretariado executivo e em eventos. Teve avaliação normal, só que a gente teve, né, inclusive foi nota 5, né, conseguimos a nota 5 nos 2 cursos, então o critério da EAD passou e conseguiu ter essa boa avaliação. Então também acaba que é uma questão do tempo, né, e de como foi compreendido. Mas o que acontecia naquele formato, né, da avaliação do INEP? O modelo de EAD estava muito ancorado no modelo da UAB, que tem tutor, tem professor conteudista, tem professor autor, enfim, tem toda uma divisão da docência que se enquadra para o modelo da UAB. Quando a gente traz a EAD para um contexto institucional, a gente precisa, né, sempre explicar Vocês estão me ouvindo? Minha conexão está perdida, não, né? Tá, beleza. Sempre explicar... Oi? Tá tudo certo, né? Tá, beleza.
sempre explicar que a nossa realidade aqui é de professor docente ABTT, eu não tenho a carreira de tutor, né? Então, a gente incorpora as atividades de tutoria dentro do nosso fazer docente. E aí agora, com o decreto, né, pensando nessa ideia dos avanços, se a gente pega o artigo que fala sobre o corpo docente, a partir do artigo 17, ele coloca o pode, né? Então, o pode em dois momentos. Pode ter mediador pedagógico e pode acumular as docências, né? O conteúdo com a regência. Então, acho que nessa linha do poder, da possibilidade, a gente tem até mais argumentos para defender, no caso, a nossa docência BTT, que abarca todas essas questões. Esse é um ponto. Mas eu sei que a gente também vai precisar discutir, isso no âmbito, para além da EAD, por exemplo, a discussão da carga horária docente. Porque não dá para a gente, por exemplo, pensar que o tempo de planejamento de uma atividade à distância é o mesmo do presencial. Demora mais. A gente demora mais para fazer um vídeo, demora mais para fazer uma atividade. Enfim, a gente precisa agora discutir como que vai ser a carga horária docente, considerando essa possibilidade da EAD cada vez mais presente na nossa realidade. Então, é algo que eu sempre venho conversando com os colegas, né? A gente está em fase de reformulação da nossa resolução da EAD, e isso esbarra, né? Da gente ter que também conversar em relação à carga horária docente, como que isso vai se configurar. Eu também leio como a minha leitura que é igual à sua em relação ao avanço de você reduzir de 40% para 30%. Porque, de fato, a gente estava caminhando para um percentual muito alto de um curso que é presencial, né? A gente estava quase... Muita gente até perguntava, mas isso não é uma semipresencialidade? A gente falava que não, porque à época não existia esse formato de oferta semipresencial. Mas se a gente fosse pegar ali, né, estava quase 50%, né? 40% é muito. E também pela fala do MEC, né, ao apresentar esse decreto, eles usam muito o termo de freio de arrumação, né? Esse decreto veio como uma forma de corrigir alguns excessos, né? De tentar frear também algumas ofertas que estavam acontecendo sem o menor critério, ou de uma forma muito, muito questionada. E eu falo muito mais no âmbito das instituições particulares, tá? Porque eu acho que no âmbito da educação pública, a oferta de AD, quando é pela UAB, tem toda uma regulamentação, os polos são monitorados durante o ano todo. No âmbito institucional, a gente segue os mesmos padrões de qualidade do presencial, então acho que isso foi mais para as instituições particulares, mas que, de certa forma, também cai aqui para a gente, porque a gente começa a refletir sobre, por exemplo, os percentuais, né? Então, eu lembro que algumas comissões vieram me procurar, que estavam nessa fase de reformulação do PPC, e perguntavam, Jennifer, posso ir colocar os 40% como está definido na lei? Eu falava, gente, eu acho que vai cair. Eu tenho a impressão de que não vai se manter esses 40%, e vamos aqui pensar, né, na proposta, se é um curso presencial, colocar 40% à distância, o que isso indica, né? Se é um curso presencial, se faz a opção por um curso presencial. Então, isso foi também já movimentando as comissões a pensar em um percentual abaixo dos 40%. Então, assim, essa leitura dos avanços eu vejo nesse sentido, né? O avanço de entender a docência para além, podendo incluir, né, as atividades de mediação pedagógica, mas vejo como uma fragilidade não ter considerado o mediador dentro do corpo docente. Eu vejo isso como uma fragilidade, porque você coloca no âmbito do pode, né? Se pode, então eu posso não colocar, por exemplo. Vejo um ponto de atenção à carga horária docente, e também vejo como avanço a gente ter essa redução no caso dos presenciais, né? E, de todo modo, independente do percentual, eu estava até conversando isso ontem com o Matheus, a gente precisa assegurar a qualidade, seja 5%, seja 30%, é preciso ter infraestrutura,
ambientação dos estudantes, mediação pedagógica no ambiente virtual. O estudante precisa ser acompanhado, tal qual ele é acompanhado presencialmente. Então, isso independe do percentual, né? Essa garantia de infraestrutura mínima. Bom, acho que era isso, né? Não sei se respondi, Comete. Bom, eu estou vendo aqui no chat, deixa eu ver. O Orkut, o Cássio lembra, tá, Comete, do Orkut? A Mariana, eu respondi para a Mariana, né? Se continua a necessidade de extensão nos cursos superiores ser presencial, continua, tá, Mariana? A legislação da extensão não foi alterada, então permanece da mesma forma, e eu imagino, né? Aqui, suposição minha mesmo, que a resolução do CNE também vai manter, a 4 de 2024. Eu acho que eles não vão mexer nesse ponto, né? Inclusive, eles colocam, acho que é no decreto, no 12456, que o polo ele pode ser um espaço para as atividades de extensão. Então, já indicando aí um reforço à presencialidade. Se não está no decreto, está no referencial de qualidade, tá? Um dos dois. O Maurílio perguntou, bom dia, Maurílio. Esse novo referencial de qualidade está disponível, Jennifer? Sim, está disponível. Acho que a Noemi já colocou o link aí, tá? Está disponível sim, Maurílio. E aí, toda a avaliação do INEP vai ser reconfigurada com base nesse novo referencial. E vale a pena uma leitura, eu acho que teve avanços consideráveis em relação ao referencial. A gente ainda está na fase aqui interna de estudar de forma mais pormenorizada nesse referencial. Clotenir, Jennifer, então as figuras do tutor nos polos UAB e tutor à distância, comuns aos cursos EAD, deixam de existir? Há um tempo limite de transição para essa extinção? Então, Clotenir, vai ter uma reconfiguração. E isso, inclusive, foi uma pergunta que foi feita na CAPES. Como que eles vão fazer? No caso dos tutores à distância, vai ser só uma mudança de nomenclatura? Quem é tutor à distância passa a ser mediador pedagógico? Ou vão criar uma nova bolsa, né? Vamos dizer assim, uma nova função, mediador pedagógico? Porque aí esses tutores, né, eles vão restringir as atividades deles aos aspectos administrativos. Então, eu não leio como extinção, mas como uma reconfiguração das atribuições. Muito embora a gente observa que no decreto eles colocam que sempre a UAB vai respeitar as legislações próprias da UAB. Aí a gente não sabe se isso, por exemplo, vai atingir, né, vai alcançar o caso do tutor, né, da tutoria. Acho até que se tiver algum coordenador da UAB aqui, puder também compartilhar com a gente, vai ser legal, né, para a gente também discutir sobre isso. Sobre o tempo limite de transição, serão 2 anos, tá? Tem a portaria 378, peraí, deixa eu só conferir aqui. A 381, portaria 381, que eu acho que a Noemi também já colocou o link aí, ela tem a explicação das regras de transição, tá? E acho que vale também, pessoal que da UAB, coordenações gerais da UAB, vale a pena ficar também atento a essas regras de transição. Tem 2 pessoas com a mão levantada, deixa eu ver aqui quem é a primeira. Pode falar quem. Eu sei que depois é a Flávia. Tem um link da Flávia. Acho que ela acabou de baixar, Adriana. Baixou? Adriana? Não sei se a Adriana quer falar. Acho que está bem baixinho o áudio dela. Oi, estão me escutando? Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem? Lá estou eu aqui de novo te perturbando, né, gente? Nada, que bom que você está aqui, bom demais. Deixa eu te falar, a gente ainda está ainda no PPC do curso de licenciatura em matemática, né? E aí, assim, agora eu estou com algumas dúvidas, né? A gente normalmente lá no PPC, eu achei que esse PPC agora, essas indicações de vocês do EAD, deixaram a gente colocando muita coisa no PPC e então eu fico, pô, mas isso pode mudar a qualquer momento, e aí agora está mudando e eu tenho que tirar o PPC. Eu queria saber se existe alguma possibilidade da gente deixar algumas coisas no PPC e algumas coisas, de repente, criar um manual do PPC para quando tiver essas... do EAD, da EAD, para quando tiver essas mudanças, a gente chegou a pensar em criar esse manual para algumas diretrizes mais clássicas ali do nosso PPC, mas a gente
não tem direito se pode ou não fazer isso, o que fala no curso. Por exemplo, uma dúvida agora que eu estou. Vocês lá no nosso PPC de matemática, vocês solicitam que a gente faça uma tabela com o nome dos professores que vão trabalhar com educação à distância. E agora eu estou aqui, também preciso colocar qual é o perfil desse professor. Em geral, no FB, a gente acumula tudo. A gente acumula o conteudista, agora o mediador, né? A gente deixa tudo acumulado. A gente continua deixando só o professor que vai trabalhar lá, porque se for isso, a gente só vai praticamente replicar toda a tabela dos professores do colegiado. E aí tem esses perfis diferentes. Então, assim, eu queria falar se essa solução de ter um manual da EAD, a gente colocando essas indicações, lógico que a gente coloca as diretrizes clássicas ali, mas o manual para quando a gente puder fazer essas mudanças, não ser uma mudança no PPC, porque, por exemplo, eu tinha acabado a reformulação do nosso PPC de matemática, já ia mandar para vocês. Agora eu vou reformular a reformulação, porque é direto no PPC, né? E aí eu tenho essas duas perguntas. Uma sobre aquela tabela lá, específica, se eu preciso colocar ela do jeito que está, uma vez que praticamente todo o colegiado continua, vai trabalhar no EAD, é uma característica do nosso curso, e a outra, se eu posso fazer, a gente está pensando em criar 2 manuais atrelados ao nosso PPC, um manual da EAD e um manual da extensão, porque a gente acha que ali fica uma coisa mais geral, e esses manuais a gente vai colocando essas especificidades que podem mudar conforme alguns detalhes que a gente está construindo no curso. Aí é eu sei que você não, para os dois não é o geral, mas aqui para o EAD é uma dúvida, uma solução que a gente está precisando. Então, Adriana, eu lembrei muito, sabe, de vocês quando saiu a normativa, que eu pensei, meu Deus, o pessoal da matemática já estava caminhando bastante. Mas, enfim, o que acontece? A gente está numa fase de revisar a nossa resolução das diretrizes da EAD, né? Então, essa resolução, ela vai trazer, certamente, elementos que você está denominando como manual, né? Então, o que talvez possa funcionar do PPC é fazer menção à resolução, né? Fazer menção à resolução. Em relação à tabela dos docentes, isso foi uma orientação da API, né, da pesquisa institucional, porque o Tiago observou que, se não está no PPC, tem avaliador que, por mais que a gente fale, né, que a gente explique que, olha, o docente ele exerce atividade de tutoria, porque aqui é uma questão institucionalizada e tudo mais, ele precisa ver ali a tabela, né? Então, certamente, a gente vai manter essa ideia de colocar, repetir mesmo o quadro. Só que aí, no caso, é um quadro, a gente pode até reduzir, né? No caso, se considerando a quantidade de componentes curriculares. Então, por exemplo, vamos supor que no curso de matemática só tenha 2 componentes curriculares com oferta de EAD, por exemplo, tá? Vamos supor. E aí, colocaria ali, sei lá, 2 professores que ofertam, né? Poderia ser um exemplo assim. Mas essa ideia do quadro foi uma orientação da API para dar mais segurança ali na avaliação, sabe? O que a gente vai mudar agora é que, na verdade, no lugar do tutor vai ser o mediador pedagógico. E aí a gente vai ter respaldo do próprio decreto dizendo que essas funções elas podem ser acumuladas, né? Então, a gente vai... O que a gente está fazendo, Adriana? A gente está lendo todo esse material e a gente está muito de olho naquele checklist para olhar para ele e ver o que vai precisar ser alterado, tá? Então, assim, se quiser mandar o PPC para a gente, pode mandar. O pessoal da dança, por exemplo, mandou para a gente. Eu até tinha pedido para a Iva segurar um pouco, porque eles mandaram bem na semana que saiu o decreto. E a gente já deu uma devolutiva para o pessoal. Então, pode fazer a mesma coisa. Manda para a gente já vai fazendo os ajustes com base nessa legislação. Mas essa ideia do manual, a nível de orientações gerais, a resolução vai atender. Aí, caso vocês precisem de alguma coisa mais detalhada, própria do curso, né, sei lá, da matemática, da oferta de EAD no curso de matemática, que aí é algo muito específico de vocês, aí, de repente, pode funcionar igual vocês estão pensando no manual para extensão, né? Mas aqui, no âmbito da EAD, da diretoria, olhando para as 10 unidades, a gente entende que essas orientações elas estarão contempladas na resolução. Tá só desligado. É porque eu apaguei para não dar barulho ali. Eu tenho ainda uma dúvida sobre essa tabela, que essa tabela tá me deixando bem chateada com ela. Porque, por exemplo, nosso curso, quase todo o curso
tem ações EAD. Então, assim, a gente não é só 2 disciplinas, é quase todas as disciplinas. O nosso curso está com uma carga horária de 20% EAD. A gente quis manter o antigo, porque a gente não achou que bom. muito cuidado. Só que a gente tem uma peculiaridade, é que, assim, por exemplo, as disciplinas que são da área técnica, todos os professores podem dar a disciplina. Então, essa é uma outra pergunta, se a gente poderia fazer uma tabela com o nome dos professores que vão trabalhar EAD, mas não necessariamente deixar a disciplina explícita, de repente deixar só os núcleos que eles trabalhem com mais frequência. Sim, pode. Para pensar em algo Sim, assim. essa tabela do corpo docente, pode colocar só o nome do docente e a área dele, né? E não precisa colocar a disciplina. Tá, e a outra coisa, assim, que eu fiquei interessada, a mediação, eu queria que você me explicasse um pouco melhor a mediação, a nova mediação, né? A mediação, a sincronicidade mediada, porque, assim, ela fica me parecendo uma certa, meio que um meio termo quase presencial, né? Porque tem ali a limitação dos 70 estudantes, e parará, pelo que eu vi ali. Eu fiquei pensando, nas avaliações, por exemplo, o seminário, estaria dentro desse grupo? Pode estar. Você pode, por exemplo, a atividade síncrona mediada, ela tem um limite de pessoas, né? Tem que ser até 70 estudantes e tem que ter frequência. Aí, se você quiser, por exemplo, fazer um seminário, uma atividade dentro dessa configuração, é permitido. O que, por exemplo, não... Vamos pensar numa aula inaugural. O pessoal da UAB, que faz aula inaugural para os 200 estudantes. Essa aula inaugural, ela não vai ser enquadrada como síncrona mediada. Ela vai ser síncrona. Não precisa, por exemplo, ter frequência. Ela vai ter um número maior de pessoas, não tem aferição de frequência, por exemplo. Só a síncrona mediada. Então, assim, a atividade, você pode fazer qualquer atividade, desde que ela seja limitada a 70 estudantes, ela tenha um professor ou mediador pedagógico e tenha aferição de frequência. E só mais uma pergunta. A gente tem umas disciplinas, apesar de ser só 20%, a gente tinha pensado em ter umas disciplinas totalmente EAD, né? Isso ainda é possível? Tipo, por exemplo, toda avaliação, porque a gente chegou a pensar que por conta da resolução, eu não poderia ter uma disciplina... Porque parece que as avaliações, elas têm que ser... Sim, as avaliações majoritariamente presenciais. Exato, e aí eu não consigo, então não existe mais também uma disciplina, só uma disciplina toda à distância nos cursos de graduação. Ela vai precisar contar com atividades presenciais, mas, por exemplo, isso é uma coisa que na legislação, e aí até para os colegas ajudarem aqui, a gente não observou uma especificidade disso que você está colocando, porque é um curso presencial. Se é um curso presencial, ele pode ter até 30% de atividade à distância. Dessas atividades à distância, né, uma oferta integral de uma disciplina. Como que serão as avaliações? Assim, eu me sinto mais à vontade de falar assim, vou consultar o MEC, CNE, porque essa é uma dúvida, por exemplo, que a legislação em si não apresentou de forma detalhada. Mas se a gente pegar aqui a oferta à distância tem que ter uma avaliação majoritariamente presencial, eu estou entendendo que vai ter que ter presencialidade para a aplicação das avaliações. Mas aqui eu estou fazendo a interpretação junto contigo. Mas que eu já vou anotar aqui, tá? Isso, anota para mim, porque isso vai mudar bastante num semestre lá no nosso curso. A gente não fez muitas disciplinas assim, não, mas tem uma específica que ela está toda EAD e a gente não tinha um espaço para nenhuma presencialidade nela, né? E a gente precisava dela específica toda à distância. E aí eu estou com esse dilema, o quanto a gente tem que mudar agora isso. Aí eu te peço para me ajudar aí com essa dúvida, tá bom? Eu tenho ainda algumas outras dúvidas, mas elas são muito específicas. Aí talvez a gente solicite uma nova reunião. Mas desde já isso, assim, agradeço imensamente aí a sua ajuda, né? Eu estava com muitas dúvidas, já foi bem esclarecedor a própria apresentação. Tá certo? E aí, mas ainda tem algumas bem específicas, depois eu te procuro, tá? Muito obrigada. Tô por aqui. Beleza, Adriana, vamos conversar, tá? Podemos marcar sim. Tá bom, tchauzinho. Eu vou, antes de passar para a Flávia e para o Arthur, eu vou só dar mais uma olhada aqui no chat, tá? Para a gente ir alternando aqui. Que bom que vocês estão participando bastante. O Luciano colocou aqui.
Oi, Cássio. Oi. Tinha uma pergunta que ficou lá para cima, aí só antes de eu perguntar aqui, né? Queria um complemento em relação às síncronas mediadas, eu acho que nos referenciais de qualidade, ele também fala da questão de ser um meio, né, em que essas atividades vão acontecer, que o estudante ele possa abrir o microfone e abrir a câmera dele. Então, também tem que permitir isso, né? Então, por exemplo, uma live, uma transmissão não entraria nessas síncronas mediadas porque não tem essa interação em que o estudante também pode se colocar ali, né, abrindo seu microfone ou sua câmera. Boa. Isso que o Cássio falou é muito importante, porque o síncrono mediado, ele tem essa garantia da interação, né? Da efetiva interação entre o professor e os estudantes, e entre os estudantes com eles mesmos, né? Então, é isso, bem lembrado. O Luciano aí, Gomes... Oi, pode falar. Desculpa, é que a Maria Antônia Maia, não sei se ela ainda está aqui, ela tinha feito uma pergunta mais lá, bem no início, né? Quando você estava falando sobre a composição do corpo docente, sobre o coordenador de polo. Mas aí eu não sei se ela quer complementar a pergunta, ela só perguntou, e o coordenador de polo? Não sei se ela ainda está aqui, se quiser complementar. Ele não entra dentro do corpo docente, mas ele é citado na seção que fala sobre os polos como o gestor responsável, né, pelo polo ali, uma figura de gestão responsável pelo polo. Mas aí, se você tiver algo a complementar, pode interromper a gente a qualquer momento. Eu vou seguindo aqui, tá? O Luciano falou sobre a potencialidade da RNP. Para quem não conhece, a gente passou a utilizar desde que o nosso Meet encerrou a possibilidade de gravação, e a gente acabou descobrindo uma ferramenta com muitos potenciais, né? Frequência, enfim, que aqui o Luciano foi colocando para a gente. Noemi colocou o link do arquivo do referencial e também os links aqui de todas as normativas que a gente está discutindo. Jorge, você sabe de alguma discussão na OAB sobre a questão de financiamento? Pois é, Jorge. Eu estou em contato com a minha coordenadora geral da OAB, perguntando para ela justamente isso. Por enquanto, não há. Você fala se vai mudar, né? Talvez o valor aluno. Aqui no nosso caso do IFB, a gente também se preocupa, como eu disse no início, em relação a orçamento, né? Hoje, esse aluno da EAD, ele conta 0,25, que é um aluno de educação à distância de um programa de fomento. Mas agora que a licenciatura não é mais EAD, é semipresencial, como que isso, né, vai performar? A gente ainda não tem respostas para isso, né, por enquanto. Mas também já está anotado aqui, né, nas dúvidas que eu vou mandar, enfim, para os universitários. A Sueli... boa, a Sueli, que é a minha coordenadora geral da OAB, que está aqui, já respondeu, valeu. O Cássio... sim, ele postou aqui a resolução 32, que é que a gente está fazendo a alteração. Deixa eu ver o que mais. Maria Alice. Bom dia, minha primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Maria Alice, do Instituto Federal do Piauí, Campus Angical. Essa gravação ficará disponível onde? Então, Maria Alice, a gente tem espaço dentro do nosso Moodle. O nosso Moodle a gente chama ele de NEAD. E aí tem um Momento EAD. Vou pedir para os colegas aqui da DAD mandarem o link. Aí lá você vai ter acesso a essa gravação. A gente vai gerar um infográfico dessa discussão toda, os slides também. E tem o material dos outros momentos EAD também, se você tiver interesse. Flávia, agora eu vou deixar para você. Eu cheguei aqui no seu comentário digitado, mas você está com a mão levantada, fica à vontade, Flávia. Tá bom, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Então tá joia. Bom, eu tenho algumas questões a serem levantadas. Uma questão é que, nos cursos presenciais, com percentual EAD, essas questões presentes, elas são
elas são consideradas, não é, Jennifer? Porque muitas pessoas podem pensar, mas isso daqui é só para um curso 100% EAD. E o que a gente tem visto, eu sou do Campus Brasília, e o que a gente tem visto é que a EAD, o percentual EAD nos cursos presenciais, eles são avaliados a partir dos critérios da EAD. E aí, a partir dos referenciais de qualidade da EAD. Né? E, recentemente, nós passamos, como a Jennifer disse, pelo reconhecimento de eventos, e foi um sucesso. E eu acho que a gente pode aprender muito, né? Assim, com todos os ajustes que a gente foi fazendo para garantir aí, uma boa avaliação do MEC, e a DAD nos ajudou muito, muito mesmo, a quem eu agradeço muito na pessoa da Jennifer e toda a equipe, que são maravilhosos sempre. Né? Mas, e aí, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu percebi que os avaliadores viram com muito bons olhos a gente ter separado no PPC de eventos 3 disciplinas 100% EAD. Os olhos brilharam, e eles até falaram assim, bom, então agora a gente sabe, vocês mudaram o PPC, antes era o percentual diluído entre as disciplinas, e agora a gente tem 3 disciplinas, isso melhorou bastante. Então, eu percebi que eles viram com bons olhos, porque é mais fácil gerenciar disciplinas totalmente à distância do que o percentual diluído em cada disciplina. Né? E aí a gente pode, inclusive, formar os professores mais direcionados que atuarão na educação à distância. Mas aí eu percebo que independente do formato que a gente vai escolher, ou percentual diluído, ou percentual focado em disciplinas totalmente EAD, que a avaliação presencial, e a pergunta da Adriana, como que nós fazemos, né? A avaliação, ela tem que ser presencial, e aí é uma discussão que a gente faz no colegiado. Porque o que acontece? No momento da elaboração do plano de ensino, como a gente já sabe que precisa fazer avaliações presenciais, os professores discutem e cedem, na semana da avaliação, um dia para o professor EAD ir lá e aplicar a principal avaliação dele presencialmente. Eu acho que fica até muito bom, porque fica uma coisa integrada. Né? E aí, quando a gente diz que aprende muito com a Jennifer, quando um avaliador perguntou como é que faz, se a EAD era separada, tinha uma avaliação separada da avaliação presencial, eu me lembrei muito de uma fala da Jennifer, que é o seguinte: o nosso modelo de EAD, a nossa concepção é uma EAD integrada à presencialidade. Ela não é algo estanque, ela é algo contínua ao ensino, à educação presencial. Ela é complementar, integrada. Então, não temos dois tipos de educação, um presencial e outro EAD. E eles se convenceram muito disso, porque há uma tendência dos avaliadores a querer separar o presencial da EAD. E quando a gente integra isso, inclusive na avaliação, né, quando o colegiado se reúne, é bem mais, eu acho que colabora muito mais para a qualidade. Eu acho, não sei se nós estamos corretos, mas assim, caiu bem para os avaliadores, e eu acredito nesse modelo. Mas então é isso, só chamar a atenção de que esse decreto ele vem para os cursos presenciais que têm educação à distância, que a gente precisa se preparar para isso, né? E fazer 2 perguntas, Jennifer. Os cursos superiores que ainda não passaram para o reconhecimento, nós temos 2 anos para nos ajustar. Beleza. Mas os cursos superiores que receberam visita antes desse prazo limite, o ideal é que já comece a ajustar os seus PPCs agora, não é? Aí eu acho que eu fecho essa pergunta. Oi, Jennifer. Joia, obrigada. E assim, eu falo que eu agradeço aí os elogios em relação à nossa atuação, mas também tenho que parabenizar a disponibilidade, a dedicação do Campus Brasília em mapear, né, tudo que era necessário ali para avaliação. Então,
lembrei da Patrícia e da Flávia conversando comigo no dia da inauguração. Jennifer, vocês têm uma orientação sobre o ambiente virtual de aprendizagem? Não, peraí, não tem, mas a gente vai providenciar aqui para poder sistematizar o que a gente já faz. Porque também acompanhando essas avaliações, o que eu observei? A gente faz muita coisa, mas nem sempre essas coisas estão documentadas ou no PPC, ou numa nota técnica, ou numa portaria normativa, isso aqui no âmbito do IFB, tá? E aí a gente precisa disso porque são os documentos, né, o que baseia o trabalho dos avaliadores. Então, esse olhar ele foi muito importante, o Campus Brasília estava muito atento a isso, e que bom que foi um sucesso, né, a avaliação. E, de fato, o uso da carga horária EAD, seja integral num componente curricular ou diluído em outros componentes, varia muito, né, de cada colegiado, mas o mais importante é isso, é garantir essa integração, porque é um curso presencial que está fazendo uso da EAD em momentos específicos, né? Volta lá aquela fala do Comete, né, que ele usa como apoio, diminui o percentual, mas está atento às questões presenciais que aparecem, que podem ser resolvidas ou iniciadas na própria modalidade à distância, né, no ambiente virtual. Enfim, são essas questões que a gente precisa sempre entender. Por isso que, para a nossa realidade, faz menos sentido quando a gente quer, por exemplo, instituir a figura de um tutor. É como se a minha disciplina era a Flávia dá 80% da disciplina presencial, os 20% que ela não oferece, eu vou lá como tutora, né? E não tem uma integração com a parte presencial, a gente, na verdade, reforça um processo de alienação do trabalho docente, que eu acho que não é a ideia, né? Então, é só pensar nisso, e também, com base no que a Flávia falou, as legislações anteriores já falavam que as avaliações na EAD elas devem ser majoritariamente presenciais, né? Elas devem ser presenciais também. Eu acho que só não tinha no decreto majoritário, se eu não me engano. Então, agora eles estão dando mais reforço. Então, acho que também com base nessa experiência do Campus Brasília, Adriana, de repente a gente pode trocar ideias, pensar em como que isso vai ser feito dentro do âmbito, por exemplo, do curso de matemática, né? Eu acho que é por aí. Sobre as visitas, Flávia, aí é caso a caso, assim, eu acho que é bom, eu não consigo te responder agora, eu teria que ver com o pessoal da API, né, com o Tiago, como que está, porque eu sei que no caso da UAB, os processos serão extintos, né, dos cursos à distância serão extintos, porque primeiro que vai mudar a nomenclatura, não vai ser mais um curso à distância, vai ser um curso semipresencial. E também porque é preciso terminar, né, o INEP precisa concluir os instrumentos de avaliação com base nos novos referenciais de qualidade para poder iniciar as avaliações. Aí eu só não sei, né, como que vai ser, por exemplo, no caso de vocês, né, de eventos e o tecnólogo secretariado, que já estava agendada a visita, né? A legislação saiu dia 19 de maio, mas vocês fizeram aí a avaliação tem 2 semanas. Então, vai variar de caso a caso, mas eu vou registrar isso daqui para perguntar para o nosso pesquisador institucional se a API tem alguma informação, né, vinda do INEP mais exata sobre esse caso. Beleza? Arthur? Bom dia, colegas. Jennifer, né, e a Sueli também aqui. Eu falo do Instituto Federal Fluminense, né, da cidade de Santo Antônio de Pádua, aqui no interior, né, já na divisa com Minas Gerais, Espírito Santo. Eu agradeço muito a oportunidade, né, agradeço a Sueli, com quem eu conversei pelo WhatsApp. Nós estamos num grupo, né, de técnicos e assuntos educacionais e pedagogos, e ela divulgou, e logo entrei em contato, e ela muito educadamente nos permitiu. Estou aqui com alguns colegas lá do Centro de Referência em Tecnologia, Educação e Formação do IFluminense, né, o Renato, a Ana Cristina, e eu estou fazendo parte dessa equipe, assim, dessa discussão de EAD tem pouquíssimo tempo, né, tem umas 2, 3 semanas. E eu gostei muito da sua apresentação, Jennifer, assim, me esclareceu muito, e eu queria, assim, aproveitar para perguntar a respeito dessa atividade síncrona mediada, porque eu achei bem interessante que você trouxe, assim, porque o decreto ele deixa claro essas terminologias, conceitos,
com os quais a gente já tem lidado, principalmente, né, na época do ensino remoto e tudo mais. E eu queria saber, assim, gostaria de saber, esses 30% dos cursos presenciais que se pode ter, né, em formato de EAD, vocês têm alguma regulamentação sobre esses 30%? Porque, igual o professor trouxe agora há pouco, eu vejo assim, né, que esse decreto, esse novo regulamento, trouxe EAD para a pauta do dia. Porque a gente sabe, né, da dificuldade, né, como o professor colocou, dos preconceitos, né, das incompreensões, né, e também da falta de financiamento, né, porque acontece que próprio dentro da rede federal, né, a EAD ela é muito fomentada externamente e é difícil você ter esforço próprio. Vejo, assim, como oportunidade de esforço próprio o próprio percentual EAD dentro das graduações presenciais, porque aí vai ser esse desafio dessa institucionalização. Mas em Brasília, vocês têm alguma regulamentação assim, sobre esses 30%? Porque a gente observa, né, assim, que essa regulamentação, esse decreto era necessário principalmente para o campo privado, como você bem apontou, porque a gente visualiza como que isso está, no mínimo, né, muito desorganizado, precarizado, né? E essa atividade síncrona mediada, ela é interessante, porque como que vocês administram esses 30%? Assim, cada colegiado, não, tem que ter um percentual assíncrono, síncrono, agora esse mediado, né? Porque a gente observa também, assim, no grosso modo, que esse percentual EAD, principalmente nas graduações privadas, tem sido para precarizar, né? Muitas das vezes ali, né, o trabalho do professor. E também olhando para a própria rede federal, a gente sabe, né, que a gente não está nos melhores momentos, mesmo estando, né, numa nova conjuntura política, mas falta professor, muitas vezes a EAD também pode ser utilizada como esse subterfúgio, né? Gostaria de saber como que vocês fazem essa leitura desses agora 30%, mas até então era 40%, como que é essa assessoria aí de vocês? E, mais uma vez, muito obrigado, né? Vamos aqui acompanhando, tá? Quero muito participar aí dessa sala que vocês criaram para a gente compartilhar. O bom da rede federal é isso, né? Trabalhar em rede. Então, ver os desafios, as aflições, enfim, aprender juntos. Então, de antemão, já coloco aqui, né, essa nossa vontade de fazer parte aí dessa sala, enfim, para a gente trocar ideia e quem sabe a gente não nos conhece presencialmente, né, a fim de trocar as experiências. Então, muito obrigado. E aí gostaria de saber isso. Como que vocês estão gerindo esses 30%, 40%? Tem regulamento? Não tem? É de cada PPC? Muito obrigado, tá? E obrigado a Sueli também, que ela com quem eu conversei e nos permitiu aqui participar. Valeu, obrigada, Arthur, obrigada a todos os colegas do Instituto Federal Fluminense. É muito bom quando a gente recebe colegas de fora, né? E a Sueli fez aí a divulgação. E é isso, a gente manda para todo mundo que a gente tem contato, e que bom que vocês puderam participar. No dia do lançamento do decreto, eu conheci a Aline, que é a diretora da EAD do Instituto Federal Fluminense, do Centro de Referência. Uma simpatia, e a gente também já combinou de fazer algumas atividades, né, em conjunto e tal. Isso é muito bom. E já aproveito e convido vocês, né, todo mundo que está aqui, para o Fórum EAD, que vai acontecer em outubro. A gente está na fase de organização, mas no momento oportuno a gente também vai divulgar. E aí avisar os colegas de fora, né, que a gente precisa também avisar com mais antecedência. A gente vai ter o fórum no dia, deixa eu ver aqui, cadê? Dia 10 e 11, né, gente, de outubro, eu acho que é isso, 10 e 11 de outubro, a gente vai ter o fórum EAD, dentro do Conecta, que é um evento maior do IFB, então, se o pessoal de fora de Brasília quiser vir, já vem para o evento a semana inteira, fica aqui com a gente, que vai ser bem bacana, vai ser um evento bem legal.
Então, Arthur, a sua questão, à medida que você foi falando, né, a gente está agora na fase desse decreto, né, que surgiu os 30%, a gente está na fase ainda de fazer esse estudo para elaborar as novas normativas com base nesse decreto, porque até então a gente trabalhava com o percentual dos 40%. E aí a gente tem a nossa resolução a 19, ou a 32 de 2019, que é a resolução que traça as diretrizes da EAD. O Cássio colocou ela aí no chat, mas ela está passando por uma reformulação. Ela está, vamos dizer assim, defasada, né? Porque a gente já mudou muita coisa de 2019 para cá. Aí, quando foi em 2022, a gente elaborou uma nota técnica, a 2 de 2022, fazendo referência às normativas já existentes, né, naquele período, vigentes para aquele período, e explicando um pouco melhor como seria essa oferta do percentual EAD nos cursos presenciais de graduação. Então, a gente também depois pode compartilhar com você a nota técnica, muito embora ela também vai ter que ser, eu acho que a gente vai ter que revogar, né, a nota técnica, atualizar e elaborar uma nova, porque a gente tem agora algumas mudanças, não só de percentual, mas de algumas compreensões também relacionadas à oferta. O que eu senti falta, e aí a leitura é minha, em relação a esses novos decretos. O decreto, a portaria normativa 378 de 2025, é a portaria que dispõe sobre os formatos de oferta dos cursos superiores de graduação. E aí ela fala, né? É uma portaria que fala, inclusive, da parte presencial, né? Que tem o percentual. Ela é bem curtinha, ela tem 13 artigos. E aí tem também a portaria 381, que é das regras de transição. Aí essa portaria 381, no finalzinho dela, lá no artigo 32, colocam os documentos que foram revogados. Aí ficam revogados. Aí está lá os artigos da portaria MEC e tal. E aí o segundo inciso é a portaria normativa MEC 11 de 2017 e tem o terceiro, que eu chamo a atenção para o terceiro. A portaria MEC 2117 de 2019, que a gente chama 2117. Para mim, aqui é um ponto mais crítico, porque essa portaria era, Arthur, a que dava a definição mais detalhada de como seria a oferta do presencial, ou melhor, da carga horária à distância nos cursos presenciais. E essa portaria acabou de ser revogada. E as portarias que estão vigentes agora, no momento, na minha leitura, ainda não dão conta, ainda não são suficientes. Aí eu até lembro que a minha reitora estava lá no CONIF e ela me mandou mensagem pelo WhatsApp perguntando: tem alguma dúvida aí sobre o decreto que você queira falar? Tem uma lista aqui, mandei uma lista para ela. Dentre as minhas dúvidas sobre a portaria 2117. E a resposta que deram para ela no dia foi que a portaria 378 e 381 dariam conta, estariam aí, mas eles iriam analisar a viabilidade de ter documentações complementares, né, regulamentações complementares. Então, o que a gente tem hoje são essas duas portarias, mais o decreto, mais o referencial de qualidade. Então, qual vai ser o nosso movimento aqui, Arthur? A gente tem um checklist de avaliação dos PPCs quando chegam na Pró-Reitoria de Ensino. A gente vai olhar esse checklist para verificar se ele ainda precisa de algum ajuste e também vai redigir uma nova nota técnica enquanto a nossa resolução não está aprovada, porque também a nossa resolução está em fase de elaboração para a gente poder também colocar esses dados, né, essas informações. Então é isso, a gente está nessa fase de rever as nossas legislações, né, as nossas normativas internas. Beleza? Bom, gente, são 11h29, a gente vai encerrar a participação aqui na Ana Cristina, tá? Que também é do IFE Fluminense. Ainda tem a Adriana, tem a Ana Cristina, e eu vou ler aqui o chat, tá? Porque a gente ainda tem que fazer os encaminhamentos e encerrar a nossa discussão.
Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu parei. A Flávia, o síncrono mediado, isso aqui a gente já respondeu. Adriana, essas mudanças influenciam após EAD? Ainda não, tá, Adriana? Essa foi uma das perguntas que eu pedi para a Verusca fazer. E aí eles falaram que não, por enquanto, esses decretos eles são voltados à graduação. Tá? A pós-graduação ainda não tem. O Jorge colocou aqui, com a questão de mais atividades presenciais, serão necessários mais recursos. Sim, e eu acho que tem relação com o que você colocou do financiamento, né, Jorge? Também concordo contigo. Sueli está falando do Momento EAD que está gravado. Khadija falou a questão da integração. Oi, Khadija, vamos te ver por aqui. Que a questão da integração também é alcançada pela instituição, nessa relação do presencial e da EAD. Patrícia falou que a parceria foi fundamental, imagino que a parceria para a avaliação do curso de eventos. Adriana, esse momento tem certificação? A gente não faz certificação, ele é algo mais espontâneo, assim, mas se, enfim, a gente pode pensar nas próximas, talvez uma certificação, uma declaração, né, da carga horária, da participação, enfim. A Aline está de férias. Beleza. Mandou um abraço para ela quando ela voltar. Uma querida, gostei de conhecê-la. O fórum, dia 10 e 11, o Cássio confirmou. A nota técnica, o Cássio colocou aqui. Obrigada, Jorge. A gente já está terminando. Vou só passar aqui agora a palavra para a Ana Cristina e depois a Adriana. Ana Cristina, fica à vontade. Bom dia, todos me ouvem? Sim, te ouvimos. Bom dia, Ana. Obrigada pela participação, bom dia a todos os colegas. Eu venho aqui na minha fala só reforçar algumas dúvidas que já foram apresentadas e que realmente faz parte também desses pontos que você levantou tão bem, foram tão esclarecedores. Maravilhoso poder estar aqui como o Arthur, né, o nosso colega do Fluminense, Renato. O Arthur já levantou, extremamente relevante. Vou ficar atento aos demais, né, encontros para estar juntos também. Mas, assim, o primeiro ponto, quanto à pós-graduação, você acabou respondendo aí a colega no chat, né, que é uma dúvida nossa também. A gente oferta pós-graduação na modalidade à distância institucional e tem algumas dúvidas, mas como ainda não saiu nenhuma regra sobre isso, ainda vamos continuar aguardando, né? A outra dúvida já levantada e que eu reforço também é quanto essa parte dessa disciplina dos 30% do curso presencial, né? De um curso presencial poder ser 30% de uma disciplina totalmente online. Isso eu acho que é uma dúvida muito pertinente e que talvez a gente tenha muitas perguntas dentro do nosso instituto, trabalharemos com vários projetos pedagógicos de curso com essa demanda, e eu acho que a gente precisa esclarecer bem, né? E, por último, é a questão, quando você também fala que um ponto negativo foi a não esclarecer, né, desse novo marco, desses novos decretos, foi o não esclarecimento quanto à carga horária docente. Isso, para mim, é uma questão, assim, eu acho que aqui no Instituto Federal Fluminense é uma questão que nos deixa um gargalo muito forte para a gente. Porque quando se trata em modalidade à distância com fomento, não tem problema nenhum, né? Porque serão bolsistas, serão contratados. Mas quando é institucional, a gente tem um debate muito forte ainda, porque essa carga horária docente, ela fica um pouco no gargalo. Como resolver essa situação dentro do Instituto? Aí eu pergunto, vocês, no Instituto de vocês têm algum documento, vocês já têm alguma regularização sobre isso, que vocês possam compartilhar conosco, para clarear também, trazer para os nossos debates? Eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa aqui do Fluminense esclarecer mais e trabalhar mais nisso, até para que a própria EAD institucional avance mais. Obrigada, tá? Foi um prazer. Eu que agradeço, Ana Cristina. Foi um prazer receber os colegas do Instituto Federal Fluminense.
O que a gente tem hoje em relação à pós-graduação? Então, a gente vai... eles falaram que vão, né, publicar. E aí, eu até aproveitando, a Adriana colocou aqui o preâmbulo, né, o caput, né, do decreto, enfim, aquela descrição ali. Em relação ao decreto 9235 de 2017, Adriana, eles só alteraram as questões de credenciamento e recredenciamento, mas não falam da pós-graduação, entendeu? Por isso que a SERES e a CESU não falaram sobre a pós-graduação ainda. Então, não houve ainda uma alteração significativa para a gente ter de ficar atento no momento, né? Mas é algo que tá na ordem, sabe? Da mesma forma que a gente precisa ter uma regulamentação, diretrizes, né, para a oferta de EAD nos cursos técnicos, também vai precisar para a graduação. Porque hoje, no caso dos cursos técnicos, a gente tem a previsão dos 20% do catálogo. E no caso da pós-graduação, a legislação está bastante defasada, né? Então, a gente também precisa dessas atualizações. Sobre 30% presencial as avaliações, tá? Aqui reforçado o registro, tá, Ana? Eu acho que isso é uma dos principais questionamentos que a gente sai daqui hoje para a gente poder consultar outras instâncias também, porque, de fato, a legislação não deixou orientações muito claras sobre como isso vai acontecer. Em relação à carga horária docente, é um ponto frágil mesmo. E eu vejo que aqui no IFB a gente teve um pequeno avanço, porque foi o seguinte: quando a nossa resolução da EAD, né, da institucionalização da EAD, foi publicada, foi em 2019, a 32 de 2019, a resolução, que foi a mesma época que a gente estava discutindo a resolução de carga horária docente, que é a 31 de 2019. Então, elas foram ali aprovadas, eu acho, no Conselho Superior. Na época eu estava no doutorado, mas eu imagino que tenha sido. E aí, na resolução 31 de 2019, a gente tem a previsão de carga horária docente para o planejamento e também para a oferta de componentes curriculares à distância. Então, até pedir para os colegas aí, Noemi, Cássio ou Sueli, se puderem, compartilhar o link da resolução 31. É isso que a gente tem hoje, tá? Mas essa resolução também já está no radar aí, no horizonte de ser revisada, e aí a gente vai querer participar dessa discussão para mostrar aqui, tudo bem, a gente já tem uma previsão, mas ela não é suficiente. O planejamento demanda mais tempo, o acompanhamento dos cursos, a mediação pedagógica, tem alguns pontos ali que a gente precisa aprimorar. Mas a gente não pode também dizer que a nossa resolução hoje é silente em relação à EAD. Não, a gente teve um avanço, eu avalio como um avanço, porque lá em 2019 a gente já fazia essa previsão, tá? Então, é isso. Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Adriana, diga, Adriana. Oi, Jennifer, desculpa estar insistindo. Imagina, relaxa. É porque eu tinha entendido no decreto 12.456 lá, que ele faz o capítulo 1 e 2 especificamente para graduação, mas os capítulos 3 e 4, por exemplo, aquele conceito de mediação, formas de mediação e parará, são mudanças para pós, porque no preâmbulo ele deixa claro que é a pós. Então, para mim, ele tinha deixado uma parte específica, mas tem umas partes gerais do próprio decreto, eu estava entendendo aquilo para pós, entendeu? Se você pega o capítulo 3, ele não está ali já mais restrito à graduação. Então, eu entendi que essas mudanças eram para pós já. Assim, eu estou equivocada. Eu achei muito mal escrito o decreto. Desculpa, eu não sou da área de jurídica. Porque ele, no preâmbulo, deixa muito claro que essas mudanças são para graduação e para pós. Por isso que eu coloquei o preâmbulo aí. Você entendeu? Pois então, foi isso que ficou muito na dúvida, né? E aí depois eu posso recuperar e te mandar o link da live que perguntaram isso para o Daniel, agora esqueci o sobrenome dele, que ele é o servidor da SERES, né? Que está rodando aí pelas instituições, fazendo lives, explicando sobre a normativa. E aí ele foi claro dizendo que não, esse decreto é para os cursos de graduação.
Mas eu entendo, né, o que você colocou aí. E aí talvez eu tenha que... É mais um registro aí de dúvida para a gente levar para as instâncias. É para verificar, de repente, o pessoal do próprio MEC, o que seria específico da pós aí, né? Porque eu realmente tinha entendido que o capítulo 1 e 2 é específico da graduação, aí o capítulo 3 já seria mais geral, aquele dos polos já seria mais geral, e aquilo serve também para pós, você está entendendo? Entendi. Isso aí é uma interpretação, né? A gente tem que confirmar se essa interpretação procede. Isso, aí eu estou te pedindo para tentar verificar, porque você tem mais contato, porque eu também trabalho na pós do IFB, né? Que a gente tem um curso totalmente EAD lá, né? E aí eu concordo que as porcentagens não estão relacionadas com a gente, mas esses novos conceitos, esses conceitos de assíncrona mediada, essas coisas, eu acredito que cabem aos nossos cursos, né? E aí eles Estou imaginando que esses conceitos eles vão perpassar independente do tipo, né? Do nível. Isso, então, pelo que eu percebi lá, eles se concentraram no capítulo 1 e 2 na graduação, e depois eles pararam de falar de graduação e começaram a falar Instituto Superior de Educação à distância. Então, quando eles estão falando ali, eu entendi que ali era pós. Então, se eu estiver equivocada, peço desculpa. Mas não, imagina. E coube essa dúvida, né? E aí eu estou deixando que, de repente, ler desse jeito ajude a gente a já ir encaminhando para onde está indo também após, né? Sim, sim. E, assim, o que eu sei é que, por exemplo, já tem um grupo, um GT, trabalhando nas diretrizes, no marco regulatório para a EAD dos cursos técnicos. E aí a gente teve acesso a uma minuta do documento e alguns conceitos, né, do síncrono mediado, síncrono, semipresencial, presencial EAD, estão sendo utilizados. Então, talvez seja nessa linha, sabe, Adriana, de as questões conceituais serem aproveitadas, né? Mas eu vou deixar aqui registrado para a gente confirmar se essa interpretação a gente pode adotar dessa forma ou se enfim, né, temos de esperar mesmo uma nova regulamentação específica para a pós. E aí, qual vai ser o caminho? Pode falar, Adriana. Só mais uma pergunta, é a seguinte, assim como vocês deram mais ou menos aquelas diretrizes sobre a reformulação dos cursos de graduação, vocês também pensam em fazer essas diretrizes para a reformulação das pós, assim? A gente espera receber isso em breve também, depois que vocês tiverem essas noções, ou não? Ou vai ser só aquela resolução mesmo que vocês estão atualizando, que é a 32 de 2019, ou seja, essas diretrizes estariam nessa resolução mesmo que vocês estão fazendo a atualização? A PRPI está trabalhando com a revisão da resolução da pós. Até onde eu vi, já tinha sido apresentada para o colégio de dirigentes, aí para a consulta pública, né? E aí lá tem já uma parte relacionada à EAD, mas sim, quando for publicada, a gente vai fazer um checklist junto com a PRPI de avaliação dos cursos de pós-graduação, né? Então também vai ser compartilhado com vocês esse guia, né, de orientações com base no checklist. Mas aí a gente está aguardando a PRPI, porque aí a EAD, né, sai da PREM conversando com a PRPI, porque a resolução está correndo por lá. Tá certo. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Imagina, Adriana. Bom, gente, a gente está encerrando. Eu vou colocar aqui como encaminhamentos, né? Essas dúvidas, esses registros que a gente vai fazer, qual vai ser o caminho, né? Eu conversei com a Rosa, nossa pró-reitora de ensino, ela falou, Jennifer, vale fazer um ofício para o MEC, mas também para o CNE, e não é nem um ofício no caso do CNE, o CNE tem um link no site que você registra as dúvidas e já vai direcionado para um conselheiro, né? Para ele fazer emitir o parecer, né, a dúvida, ele responder a dúvida. Então, a gente vai fazer esse movimento, tá? Vai redigir esse documento com base em algumas questões que foram colocadas aqui e outras que a gente também já tem. As que foram colocadas hoje é em relação à presencialidade, às disciplinas integralmente à distância, né? Como vai ocorrer o processo de avaliação. O que do decreto a gente aproveita para pós-graduação e também em relação à carga horária docente dos institutos, né, como que isso vai se configurar, se há algum desdobramento para a normativa que está sendo revisada, a normativa maior sobre carga horária docente, que a partir dela
cada instituto vai revisar, né, a sua resolução interna sobre carga horária docente. E eu também vou reforçar a dúvida em relação ao financiamento, tanto em relação à matriz orçamentária da rede federal, quanto em relação ao orçamento da UAB, né, o valor do estudante da UAB, porque também isso vai repercutir em relação a como que a UAB vai se manter, considerando um aumento da presencialidade e as reconfigurações que serão necessárias. Então, na verdade, vai ser um ofício para o MEC, um ofício para a CAPES, né, no caso, representando a OAB, e também uma consulta ao CNE. E, claro, toda notícia que a gente souber, né, oficial, a gente vai divulgar no portal do IFB, nos nossos canais de comunicação, para que todo mundo possa ir acompanhando, né? E, para além disso, também, eu faço parte do GT da EAD do CONIF, que a gente também está nessa fase de estudo da legislação, de proposição de um documento, mandando dúvidas, né? Então, está todo mundo nesse movimento, sabe, gente? Lendo o documento, processando as informações, registrando as dúvidas e enviando para as autoridades competentes, para que a gente possa fazer uma aplicação com mais segurança, né? E porque a gente sabe que são questões que impactam o PPC. Imagina só, você dá uma orientação, a pessoa faz, né, a comissão, o curso faz o PPC e depois tem que voltar. Então, são essas questões e são naturais desse movimento, né? A gente está vivendo uma etapa histórica muito importante para a EAD e a gente está aqui, ao mesmo tempo, fazendo as coisas e vivenciando esse momento que vai ser muito importante para a qualidade da EAD de forma geral. Então, só apresentando aqui o nosso encerramento, deixa eu ver aqui. Como encaminhamentos, né? A gente fez outras problematizações, isso depois a gente também vai colocar na síntese. Os encaminhamentos. Oi, Cássio. Desculpa, você está apresentando seu e-mail aí. Tá desculpa, foi. Os encaminhamentos, está aqui em branco, mas foi isso que eu falei para vocês, tá? Em relação às dúvidas que serão registradas junto ao MEC, CAPES e CNE. E o encerramento, a gente tem uma previsão do próximo Momento EAD acontecer em agosto, só que eu vou até deixar essa data aqui em aberto, porque eu tenho que conferir se a gente não vai estar de férias aqui no IFB. Mas, de todo modo, eu já coloco aqui como até sugestão de uma das colegas da coordenação de curso da Conceição, de alternar o horário, né? Então, esse Momento EAD foi de manhã, a gente vai tentar fazer o próximo à tarde. Eu só vou confirmar quando em agosto, tá? Se vai ser no final de agosto ou caminhar talvez para início de setembro, porque depende da nossa carga ou das nossas férias, tá? Do nosso calendário. E a gente tem também sugestões de temas. Vocês querem sugerir algum tema? Se também vocês não tiverem um tema agora em mente, a gente pode deixar um espaço lá no NEAD. Esse é o endereço, tá, da nossa sala virtual, para vocês sugerirem temas para o próximo Momento EAD. Mas se também tiverem agora, a gente, né, fica aqui, abre um espaço para vocês colocarem aí no chat temas possíveis para a gente discutir no próximo Momento EAD. A Flávia, avaliação dos cursos superiores com percentual EAD, boa, é um tema legal. A gente vai anotar e aí a gente recebe todos e depois a gente vai, define, né, aqui no planejamento e divulga para vocês. Diga, Comete. Deixa eu começar aqui. Jennifer, eu sei que vocês montaram um estúdio quase igual aquele da Globo, que dá para ver dá para ver o fundo lá, o Congresso Nacional, durante o jornal, etc. Eu sei que vocês têm um material muito bom, um pessoal bom, tem muita coisa lá. Mas eu também acho que os campi precisariam ter um espaçozinho de gravação, mesmo que seja um pouco mais simples, né?
equipamentozinho básico de gravação para algumas aulas, algumas atividades, tanto para EAD como para banca de heteroidentificação, que a gente pudesse ter algum equipamentozinho, né, que ficasse no campus. Então, a minha sugestão, gente, é que vocês capitaneassem isso, e se vocês forem lá para o colégio dirigente com essa proposta, vocês vão ter pelo menos 2 votos, o de vocês e o meu, né? Porque, assim, eu acho que isso seria um equipamento para todos os campos. Para a próxima proposta de emenda parlamentar, se a gente conseguir, novamente, o ano que vem, daqueles projetos estruturantes para o Instituto, colocar um desse. Um mini, eu vou chamar mini, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Aí vocês entendem disso. Eu não, eu só sei que preciso. Mini, como é que é? Estúdio, uma coisa Mini assim, estúdio. sabe? Porque a gente não tem nada. A gente está fazendo as coisas aqui, a gente abre o laptop e grava dentro aqui dentro da aula, ou então a gente abre um programa qualquer e grava. A gente não tem nada. Quer dizer, eu pedi até se tinha equipamento sobrando lá no recanto para doar para a gente. Mas eu acho que a gente precisaria de uma coisinha padrão para todo mundo, sabe? Um projetinho. Tipo teve aquele do espaço do servidor. Todo campus teve um mini estúdio. Mini estúdio. Todo Então, quando a gente recebeu o recurso, a gente pensou em fazer kits, né, multimídia para cada campus. Só que aí a gente viu que não ia ter a quantidade ideal para todo mundo e também a qualidade que a gente esperava. E por isso também a gente resolveu centralizar na reitoria. E teve um outro fator. A gente observou que alguns editais da PRPI, à época, financiavam equipamentos, né? Teve, não sei se o PapLab teve, o Maker, Espaço Maker, enfim. A gente começou, conversando com a PRPI, a gente viu que os campos, pelo menos a maioria, já conseguia ter ali um equipamento que pudesse servir para audiovisual. Mas a gente pode fazer isso, sabe? Eu posso, mais uma vez, também conversar com a PRPI, a gente pode, nesses portfólios de apresentação aos parlamentares para captação de recurso, tentar pleitear algo assim, né? Um mini estúdio para os campos. Eu sei que tem campos que tem, Ceilândia tem, Brasília também, São Sebastião vai montar vai lançar um daqui a pouco, o Robson até anunciou para a gente semana passada. Então, enfim, a gente pode, por meio de outros recursos também, induzir a aquisição desses equipamentos. De todo modo, o espaço da EAD está disponível. Eu sei que para o pessoal de Planaltina é um pouco mais distante, mas a gente pode sim trabalhar com formação, com visitas guiadas, com espaço para reserva. Eu acho muito legal, inclusive, o pessoal de agropecuária ir lá conhecer o espaço, sabe? Saber que está à disposição para a gente poder também iniciar a utilização. O Campus Brasília já usou, a gente já começou a fazer uso do espaço e tende a aumentar mais a partir do semestre que vem também. Bom, beleza? A ideia. Tá bom, obrigado. Valeu, gente. Então é isso, tá? Obrigada, pessoal. Vamos encerrar a gravação agora. E aí, em breve, vai estar disponibilizado todo esse material para vocês. A gravação, o infográfico e os slides. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Fiquem bem.